Pronto, pessoal. Deixa eu sair aqui pra mim ir lá pra ver se eu sair de algum lugar aqui pra não estar bestando. Pronto, pessoal, vou começar, viu? Então, como eu expliquei pra vocês, não tô vendo nada do que vocês estão falando, tô vendo só a tela do celular, né, como sempre. E aí, a nossa aula, né? Pera ainda, deixa eu agitar aqui que o slide tá meio estranho. Pronto. A nossa aula será hoje sobre migração e a gente precisa entender, acima de tudo, o que seria a migração, né? A gente vai estudar principalmente os movimentos migratórios, o crescimento e os tipos de migração no Brasil. Esse é uma temática, é um assunto de geografia muito recorrente no Enem, por isso que a gente precisa prestar muita atenção. E como eu expliquei para vocês já nas aulas de sociologia, a gente entende que essas ciências, elas são completas, são cheias de palavras que a gente precisa entender. Então, a gente vai estudar hoje alguns movimentos, alguns tipos de migração que a gente precisa se atentar muito, certo? Então, migração nada mais é do que o movimento, né? É o movimento que pessoas estão fazendo sempre de um lado para o outro. A migração, ela pode ocorrer de diversas formas. Ela tanto pode ocorrer de modo interno, como ela também pode acontecer de modo externo. Aí, nessa aula, a gente vai ver, né, os movimentos migratórios, o crescimento e tipos de migração no Brasil. Esse será o nosso principal foco. Lembrando que depois eu vou voltar, né, com a outra aula, que é sobre globalização, que é uma coisa que a gente pode mistificar, uma aula com a outra. Então, já de antemão, a gente precisa entender quais são as principais classificações da migração, né? Que aí a gente vai ter o migrante, o emigrante, o imigrante, migrante econômico, deslocado interno, refugiado e asilado. O que é que a gente precisa prestar atenção nesse monte de palavra, nesse monte de coisa? Porque é muito simples você trocar as bolas e dizer, não, emigrante e imigrante é a mesma coisa. Né? Só que isso é muito importante que a gente saiba diferenciar o que é o quê. Porque tratando-se da questão em si que a gente vai tratar, a gente precisa saber de quem a gente realmente está falando. Aí, sobre a migração, o que é que a gente precisa prestar atenção, né? Que eu estou bem redundante aqui, buscando ideias lá de trás. É, a gente precisa entender, gente, é porque assim, eu não estou escutando ninguém. Se alguém, por favor, puder ligar o microfone e ficar dizendo, e é, professor? Pois é, né? E é, professor? Pois é, né? Porque é muito estranho para mim estar só falando, como se eu estivesse falando só pelo celular, né? Não sou youtuber. Então, se alguém puder, por gentileza, ligar o coisa para a gente iniciar aqui um debate, seria interessante também, viu? Se vocês puderem, claro. Então, pessoal, voltando, a gente vai ter, né, o emigrante. Sim, uma questão muito interessante, né? A migração, ela é tão recorrente no Enem que até já foi tema de redação, como vocês sabem, né? Acho que foi no ano de 2014. E tratava-se da migração dentro do Brasil, né? Então, vamos aí para esses termos. A gente vai ter o migrante, né, que é qualquer pessoa que se desloca. Ou seja, qualquer pessoa que vai de um ponto A um ponto B, ela é migrante. E a gente vai prestar atenção e vai entender que é realmente um ponto A até um ponto B, porque a gente tem essa ideia na nossa cabeça que a migração, que o migrante é você sair de um ponto A no país tal e ir para tal lugar. Não. E, inclusive, muitos de nós, né, não só eu, como vocês também, a gente está constantemente nesse processo de migração. E a gente vai entender isso mais à frente, que é quando a gente for falar dos processos de migração dentro do Brasil. Né? Aí o migrante é qualquer pessoa que se desloca, o emigrante é quem sai de um país. Minha gente, o que foi, hein? Não, professor, eu fechando a porta. Eu liguei o fone para lhe dar uma assistência moral. Vamos, tá ouvindo? Pronto. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu? Aí, eu não sei quem é que Vamos. tá falando, né? Aí a gente tá falando de imigração e a gente vai classificar os principais termos, né, que a gente precisa entender para poder compreender como é que se dão esses movimentos. O migrante é qualquer pessoa que se desloca, o imigrante é quem sai de um país e vai para outro país. O imigrante é quem entra em um país, ou seja, a imigração, então a gente precisa prestar atenção na emigração e
imigração, porque são dois movimentos bem distintos, bem diferentes, né? Um sai e o outro chega. Imigração é tudo isso englobado. Migração é um movimento, seja lá qual seja lá qual for, né? Aí a gente vai ter o migrante econômico, que vai ter como principal característica, né, quem migra por questões econômicas, que é muito interessante a gente pegar essa palavrinha aqui, migrante econômico, porque vai fazer sentido lá na frente da aula, quando a gente for falar sobre os movimentos migratórios dentro do Brasil. O deslocado interno, né, quem foge, mas não sai do país, o deslocado interno, quem foge, mas não sai do país, que são esses deslocamentos aí dentro do país. É tipo que a gente vai ver que esses movimentos faz bem sentido lá na frente. Aí a gente tem o refugiado e o solicitante de asilo, que é uma coisa assim que está bem casado os dois. Por que estão bem casados? Porque quem foge para outro país, por exemplo, eu, Daniel, vou embora para Nova York, né? Quem me dera ter dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Mas aí, quando eu chego lá, né? Quando eu chego lá, eu tenho que pedir asilo àquele país. Eu preciso que ele me acolha. É claro que nós sabemos que, tipo, existem países que têm uma forte repulsão, que é uma questão que a gente precisa prestar muita atenção, né? Existem países que acolhem os migrantes, né? As pessoas que chegaram lá, e existem países que expulsam. E isso também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem uma forte repulsão. Aí a gente precisa prestar atenção o porquê. Qual é o real motivo que faz com que os Estados Unidos expulse o pessoal para fora e por aí vai? Porque a Europa é um país mais acolhedor com os imigrantes. Será que tem algum motivo por trás? Aí a gente precisa adentrar dentro dessas questões, né? Mas tratando-se de refugiado e solicitante de asilo, refugiado é quem foge para outro país. Por exemplo, a questão dos venezuelanos, viu? Dos venezuelanos que vieram para cá para o Brasil pedirem refúgio com aquelas questões políticas e econômicas que estavam acontecendo na Venezuela. Então, ali é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção aos detalhes daquilo ali que estava ocorrendo. Por quê? Porque é uma coisa muito nova, é uma coisa que está acontecendo muito hoje e que pode ser a qualquer momento questão do Enem. Então, vamos lá se atentar para acertar esse tipo de questão. Voltando aqui de novo, né? Refugiado é quem foge para outro país e solicitante de asilo é quem aguarda a aprovação do status de refugiado. Ou seja, se você chega em um país e a primeira coisa que você tem que fazer é solicitar o asilo para que você seja tratado como refugiado. Por quê? Porque o refugiado, quando ele chega dentro de um país, quando ele quando ele é refugiado, ele é reconhecido por lei. E ele também ele deve aquela nação. Então, o solicitante de asilo é aquele que acabou de chegar e ele quer se refugiar naquele local. Então, para que ele tenha acesso, por exemplo, para a questão das pessoas que vêm aqui para o Brasil, né? Para quem quer ter acesso à educação pública, para quem quer ter acesso ao SUS, essas pessoas elas precisam solicitar o asilo para serem consideradas refugiados e assim poderem usufruir de todos os direitos que eles podem usar. Ai, minha gente, será que já faz 10 horas que eu tô dando aula? Professor, então, um refugiado, ele teria mais direito do que um imigrante legal. Seria mais ou menos nesse sentido. Não, é porque assim, a gente tem que prestar atenção que quando você está se tratando de um imigrante legal, é porque assim, existem pessoas que podem ser tratadas de diversas formas. Então, a gente pode tratar um migrante legal. Não, peraí, tu falou migrante legal, né? É tipo as pessoas que vêm para passear, turismo, essas coisas? Não, eu falei imigrante ilegal. Alguém que vai para um país e não está legalizado, não tem visto. É totalmente o oposto. Totalmente o oposto. Por exemplo, as pessoas que vão para os Estados Unidos e que vencem o visto lá, né? Como a gente sabe, tem uma maneira delas permanecerem lá, se elas conseguirem a cidadania. Ou seja, ela vai se autoproclamar lá, ela não vai ser refugiada, ela vai ser um cidadão estadunidense. Então, é como se fosse o oposto. Imigrante legal é aquele que está em um país que não solicitou o asilo, né? Aquela pessoa ela não solicitou o asilo, logo ela não é uma pessoa que pode usufruir dos bens ali que ela poderia usufruir, ou seja, ela é ilegal, totalmente ilegal, né? É esse negócio do refugiado e o imigrante legal. Aí
a gente precisa se atentar primordialmente, principalmente às causas. Quais são as principais causas que levam as pessoas se deslocarem de um ponto A para um ponto B? Né, porque isso é muito importante a gente saber as causas. E saber também quais são as principais causas, a principal causa. Né? A gente vai ter aí como ponto de referência três. Então, a gente vai ter as três principais causas que fazem com que as pessoas se desloquem, se movimentem de uma determinada região para outra. A gente vai ter as causas naturais, as causas políticas e religiosas, que englobam aí a mesma coisa, e as causas econômicas. A gente vai falar um pouco sobre cada uma, né? As causas naturais, como a desertificação de um local, secas prolongadas, inundações, terremotos, é o que acontece tipo o que acontece lá por volta dos Estados Unidos, ou as causas naturais também, elas também que é sobre a falta de chuva. Nossa, a Tim me cobrando aqui. Cria vergonha, Tim. Eu não vou colocar crédito, não. Né? Aí a gente vai ter as causas naturais, né? Que é como falta de chuva, estiagem, esses países aí afora que tem terremoto. Por exemplo, a gente percebeu que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, nesses dias, um temporal, né? Temporal, ciclone. Aconteceu aí. Então, se aquilo ali, naquela região, se tornar uma coisa corriqueira, por exemplo, todo ano vai ter, normalmente vai ter, se aquilo ali for uma coisa que se agrave, que tenha, que aconteça assim, que comece a acontecer normalmente, o que é que vai acontecer? Ali vai se estabelecer ali um lugar onde as pessoas vão começar a sair daquele local. Então, o principal motivo que vai fazer as pessoas saírem dali são as causas naturais, que é o que envolve aí terra, mar, água, gelo, sol e por aí vai. Aí, essa é eu acredito que seja a principal que fazem assim o mundo, porque as pessoas mais migram de uma região para outra. Essa aqui, eu acho que ela é a que mais faz as pessoas migrarem, que é as questões políticas e religiosas, que é a questão das guerras, né? A gente vê lá a gente vê, a gente vê o que, Senhor Jesus? A gente vê ali no Haiti, a gente vê aquele ali, os países do Emirado, na África, né? Aquela questão ali na coisa. Então, é muito importante também a gente prestar atenção, porque essas questões de geografia, elas podem se ligar corriqueiramente à história, ou seja, a questão, ela pode vir e perguntar a vocês por que a Europa foi um lugar onde as pessoas começaram a correr com medo, ou a questão da África também, porque as pessoas migravam muito. Então, aí quais são as principais causas? Naturais, políticas, religiosas? Aquela questão ali que envolve a luta pelo petróleo lá pelos muçulmanos e tal. Então, aquilo ali são questões que fazem com que as pessoas pulem, mudem de local, fujam, né? E aí, a última são as questões, as causas, né? As causas econômicas, que são as de maior importância no caso das migrações para a Europa. E que acontece também aqui dentro do Brasil. Por que Europa? Porque a gente sabe que a Europa, a Europa, os países da Europa em questão, que é tipo alguns deles, né? França, Portugal, eles passam por uma coisa que a geografia chama de inversão da pirâmide etária. O que seria essa inversão da pirâmide etária? A população ela está ficando cada vez mais velha e o pessoal, a população está ficando cada vez mais velha e sem mão de obra. Ou seja, tá ficando um país com muito idoso, com a previdência lá estourada e muita pouca gente nova para trabalhar. Então, a Europa ela se classifica como um país de grande atração política. Então, as principais causas. Quais são as principais causas que fazem uma pessoa ir de um lugar para o outro? As causas naturais, políticas, religiosas e econômicas. Aí a migração e refúgio para o Brasil ou no Brasil. A gente vai ver que vai ter uma grande mudança aí, e agora a gente entende o porquê de políticas e religiosas, né? Principalmente políticas, econômicas também, né? A gente vê aí no ano de 2012 e 2018, né? Que são as principais nacionalidades que entraram dentro do Brasil. A gente vai ter aí em primeiro lugar. Lembrando que a gente tem que se apegar, não o primeiro, mas o segundo, viu? Em primeiro lugar, foram os haitianos. Aí a gente se pergunta também o porquê. Por que será que as pessoas do Haiti migram muito para o Brasil? Será que é só uma questão econômica? Será que é uma questão política? Porque, assim, a gente sabe que nós temos uma particularidade que é a nossa língua, né?
eles falam, lá tem português, uma coisa assim mesclada, e chega para cá, aí tem essa aculturação, essa facilidade em você se localizar naquele determinado ambiente, sabe? Porque a migração, ela influencia muita coisa. Aí a gente vai ter, em primeiro lugar, a gente tem os haitianos, em segundo lugar, os bolivianos, né? Principalmente os bolivianos, porque somos nossos aqui vizinhos. Aí, em terceiro lugar, isso aí em 2012, os venezuelanos, aí colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos. Aí, embaixo, a gente vê as principais nacionalidades de 2018, que teve aquele negócio, ainda tem, acho que ainda nem sei se parou aquele negócio lá da Venezuela, que a gente tinha 39% das pessoas que chegavam ao Brasil eram da Venezuela. Aí a gente pergunta, ai meu Deus, por que as pessoas estavam vindo da Venezuela? A gente viu que a principal causa que trazia essas pessoas da Venezuela é a política e a econômica também, né? Porque as pessoas lá, assim, é mais política e religiosa. Não, por religiosa não, esquece religiosa, mais política. 14% haitianos, e aí vem os colombianos, os bolivianos e os uruguaios, que isso aí é uma questão bem presente, bem marcante. A questão pode perguntar qual é o país que mais migrou e por aí vai. Aí, passando aí para o lado, a gente tem esses fluxos externos, são os países que mais chegaram aqui. Lembrando que essa foto que eu coloquei para você é de 2015, né? Mas como é história, pode também se cobrar. Então, a gente precisa se atentar a qual é o país que mais chega aqui no decorrer da história, e não só em um momento histórico, né? Tipo, quando eu expliquei para vocês em Durkheim, eu falei sobre lá um negócio de explosão, uma coisa que acontecia do nada e por aí vai. Aí, o Haiti, ele é o que mais vem para o Brasil no decorrer da história, né? Assim, são as pessoas que mais chegam aqui. A Venezuela foi tipo uma explosão do nada. Aconteceu lá uma crise política e eles pularam para o Brasil. Aí, pessoal, a gente chega aqui nos movimentos migratórios internos no Brasil, que é uma coisa muito importante, que a gente precisa se atentar de verdade, porque é o que despenca na prova, que são os quatro principais métodos, os quatro principais Professor, modelos. Oi? a questão dos haitianos superarem a imigração aqui é questão só econômica ou está tendo conflito político lá constantemente? Olha, assim, a gente sabe que existe um grande olho gordo em cima do Haiti por parte dos Estados Unidos, porque aquela localização ali geográfica ela é bastante rica. Então, ela é bastante rica no quesito de minério, aí tem também a zona petrolífera. Então, você tem que prestar atenção a essas questões. Por exemplo, a questão, ela pode. Na verdade, você tem que prestar atenção ao enunciado da questão, porque, às vezes, a questão que traz o haitiano até aqui é uma questão religiosa, porque tem ali os conflitos religiosos com os muçulmanos, que fazem eles saírem daquela ali zona de guerra causada pela religião, mas também pela essa zona de guerra causada pela política, e também pela essa zona de guerra causada pela econômica. Então, o que é que realmente acontece no momento que você for resolver uma questão que cair sobre isso aí? É você ver o enunciado, porque o enunciado ele pode falar sobre religião, ele pode falar sobre as causas naturais também, não sei se ocorre lá, né? Então, a Uhum, gente tem que entendi. prestar atenção ao enunciado para poder entender o que é que realmente a questão quer. Porque, digamos que nada é 100%, entendeu? A gente tem que prestar atenção e se Entendi. apegar a isso. Aí, voltando aqui para os movimentos migratórios internos no Brasil, que a gente vai ter os quatro principais, que é o movimento pendular, o movimento de transumância, o êxodo rural e o migração de retorno, que é o que mais acontece dentro do Brasil, são esses quatro aqui, que são movimentos internos. Não é brasileiro saindo para ir para Nova York, não é brasileiro saindo para estudar, fazer medicina lá na Bolívia, brasileiro indo fazer medicina na... Não. Esse aqui são os movimentos internos. É o que nós fazemos, principalmente o povo que tem dinheiro, alguns e outros também não precisa ter dinheiro para fazer esses movimentos, né? E a gente precisa atentar a todos. O primeiro, esse movimento pendular, deixa eu dar a classificação aqui. A gente tem um movimento pendular, a transumância, ele tanto pode ser transumância como ele pode ser sazonal também. E daqui a pouco eu explico o porquê. O pendular, todo mundo aqui, né, nessa aula, que eu nem sei quantas pessoas tem, são 3, 4, 5, não sei como é que tá o nível de interessante dessa aula. Mas aí, o que seria o movimento pendular? Que todo mundo aqui que está nessa sala já fez. O movimento pendular é quando você sai de uma determinada região e vai para outra determinada região. Isso, de fato, um movimento. Só que para ser movimento pendular tem que ser uma coisa diária.
Ou seja, e você precisa cruzar uma fronteira. Ou seja, eu não sei se alguém aqui nessa sala, ou alguém da sala do Educa, mora em Santa Rita. Então, muitas pessoas que moram em Santa Rita e vão para João Pessoa, eles fazem um movimento pendular, porque eles vão todos os dias estudar, ou seja, quando não há pandemia, né? E existem também os motivos que fazem com que a pessoa faça um movimento pendular, né? Que é, ou essa pessoa é estudante e ela mora em uma cidade e tem que estudar em outra, por exemplo, eu a minha vida inteira eu fiz movimento pendular, por quê? Porque eu moro no sítio, né? Se você escutar aí uma galinha cacarejando é porque eu tô no sítio, ou uma vaca mugindo é porque eu tô no sítio. Então, eu moro num sítio e eu tinha que me deslocar para a zona urbana, né? Que é tipo quase cruzar um município. E eu tinha que sair de uma zona e ir para outra zona, todos os dias. Então, eu fazia o movimento pendular. Então, o fato de você estudar em um local é um dos motivos de você fazer o movimento pendular. O trabalho também. Muitas pessoas moram em Santa Rita e trabalham em João Pessoa. Muitas pessoas moram em João Pessoa e trabalham em Santa Rita. E todos os dias estão fazendo esse movimento pendular, que é um movimento que, para ser classificado como pendular, tem que ser um movimento diário. É um movimento que você faz todos os dias. Isso já foi questão no Enem. A transumância ou movimento sazonal, que eu acho que não sei se eu posso passar aqui, pronto, né? Que a gente tem que prestar atenção aqui no conteúdo histórico, né? Isso aqui, essa foto, essa imagem é sobre transumância, né? Transumância é como eu expliquei para vocês. Quais são as causas que fazem uma pessoa ir de um lugar para o outro? A transumância ela é classificada como sazonal também, porque é uma coisa que acontece anualmente. Ou seja, o que é que faz uma pessoa sair durante a seca, por exemplo, aqui no Nordeste? As pessoas, os agricultores e tal. O que é que faz esse pessoal ir para lá para São Paulo, Rio de Janeiro, para essas zonas ali que tem uma forte atração econômica, onde o pessoal pode trabalhar? Esse movimento, né? Esse movimento a gente chama de sazonal, porque é uma coisa que você faz durante o ano. Mas, Daniel, uma viagem, por exemplo. Eu todo ano eu viajo para Europa, que não é o meu caso, que eu não tenho dinheiro. Então, isso não é movimento de transumância, porque isso aqui é um fluxo interno, é uma coisa que acontece internamente. Mas digamos que, todo ano eu viajo para Fortaleza, vou passar o carnaval lá. Mentira, que eu não tenho dinheiro. Mas isso aqui é classificado transumância, porque é uma época do ano. Entendeu? E isso aqui está mais ligado ao pessoal que viaja em questão de trabalho. A pessoa vai para São Paulo trabalhar durante uma época do ano, aí a chuva, né? Aquela pessoa era um agricultor, e aí ela passou ficou ali naquele local durante aquela época, enquanto estava fazendo seca. Aí começou a chover, aquela pessoa volta, né? Esse movimento de retorno é migração de retorno, que é o que a gente vai ver aqui, ó, né? Transumância, movimento sazonal, é isso que está mais ligado ao pessoal de vulnerabilidade socioeconômica, que vai atrás do emprego durante uma época do ano. Transumância sazonal. Êxodo rural, né, é uma coisa bem simples de ser entendida, é quando as pessoas saem do movimento. Aí você pergunta, Daniel, mas tu tem um êxodo rural? Porque tu sai da zona rural e vai para morar e tu estuda em Garaci? Não, porque isso aí eu faço todos os dias. Eu fazia, na verdade, todos os dias, né? E aí, o êxodo rural é quando é um movimento que quase não há retorno. Porque assim, a pessoa mora na zona rural, foi para a zona urbana. Então, isso aqui é o êxodo rural. As pessoas estão fugindo da zona rural para a zona urbana. Onde é que isso pode cair? Pode cair uma questão de história. Porque quando a gente vai ver lá a Revolução Industrial, a gente percebe que quando há lá o negócio da industrialização, né, o pessoal ele saía da zona rural e ia morar nas cidades. Então, isso aí é movimento migratório, êxodo rural. As pessoas estão saindo da zona rural e indo morar lá na cidade. E aí a migração de retorno. O que seria a migração de retorno? A migração de retorno é quando acaba esse período e você volta para onde você estava. Por exemplo, transumância. Eu, Daniel Salviano, agricultor, né, pai de 7 filhos, fui trabalhar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, trabalhei, né, porque tinha que mandar dinheiro para sustentar meus filhos. Só que aí começou começou a chover lá no semiárido, e aí eu, não, vou voltar para minha terrinha, porque eu vou criar minhas galinhas, plantar meu milho, e vou voltar para a terrinha. Isso aqui é migração de retorno. Eu estou retornando para o lugar de onde eu saí, para o lugar de origem, né? Da mesma forma acontece também no êxodo rural, pode acontecer no êxodo rural, por exemplo, a pessoa morava na zona rural, aí vai morar na zona urbana. Depois aquela pessoa diz, não, namorar na rua é muito caro, tem que gastar dinheiro com pão, tem que comprar bujão, porque não tem lenha para fazer os comer, não posso criar minhas galinhas, não posso criar meus pois. Aí a pessoa volta
para a zona rural. Então, isso aqui é migração de retorno, a pessoa está voltando para aquela zona. Então é isso, pessoal. Daniel, Oi? explica de novo a diferença entre transumância Ah, e migração de retorno, porque eu não entendi a diferença. claro, claro. Transumância é tipo assim. A transumância você tem que ligar ela. Primeiro, transumância ou movimento sazonal. É uma coisa que acontece anualmente. Por exemplo, a pessoa ela vai se sentir instigada em fazer um movimento durante uma época do ano. Transumância. Ou seja, durante uma época do ano, ela vai dizer: não, o negócio aqui tá arrochando, eu vou precisar caçar emprego, eu vou precisar ir morar em outro lugar. Entendeu? Aí aquela pessoa viaja. Aí eu vou passar aqui pro próximo slide, que eu vou te explicar melhor. Ó, aqui a gente tem os movimentos sazonais ou movimentos de transumância. Desse lado aqui, acho que direito, a gente tem esses principais movimentos em fluxos internos no Brasil durante as décadas. Ó. Por exemplo, década de 1950, década de 1960, que eu não estou lembrado, mas todo mundo sabe que Brasília foi construída. E Brasília ela foi construída pelos candangos, né? Quem era candango? Candango era todo mundo que saía do Nordeste e ia lá para Brasília. Então, percebe que isso aqui é um movimento de transumância? É durante uma temporada de tempo, né? Que a pessoa vai sair aqui do Nordeste, vai lá para aquele bicho lá, como é o nome? Brasília, trabalhou, conseguiu um dinheirinho, volta para casa, compra sua moto e começa a empinar no meio da rua. Então é isso aqui é o movimento de transumância. É ligado a uma época do ano. Muitas pessoas fazem isso aqui na Paraíba, muita gente mesmo. Meu pai já fez inúmeras vezes, já foi, trabalhou, mandava dinheiro para nós comprar aqui milho das galinhas, depois de um tempo, quando as coisas começavam a melhorar aqui, ele voltava. Isso aqui é movimento sazonal Tu mora ou onde, hein? transumância. Minha filha, eu moro a 7 horas de João Pessoa. Vixe, Maria, e eu também. Tu mora É, onde? Qual eu cidade? sou Igaraci. Eu sei, é perto de Itaporanga, né? E de Vixe, Aguiar. Maria, isso aí mesmo. Pronto, isso aí Pois, mesmo. pois eu sei, eu moro perto de Souza. Ótimo. Aí, ó, a gente vai ter os três principais. Aqui em cima a gente tem década de 1950, que era ali. Eu não sei se Brasília foi construída nessa década, minha gente. Não lembro. Foi. De verdade. Aí, ó, a gente tem ali o Nordeste, tá vendo que o pessoal tá saindo do Nordeste e indo lá pro Sul, é justamente para isso, para trabalhar naquela região, para depois voltar. Aí, década de 1960, década de 1970, a gente tem aqui, ó, se vocês perceberem, não sei se eu posso dar zoom, posso. Ó, se vocês perceberem, o foco de atração nem é somente mais o Sul e também a Amazônia. Por que será? Porque a gente começou ali na extração de muito látex. Né? A gente teve ali, acho que a construção da Transamazônica, ou seja, a Amazônia ficou um local de grande atratividade econômica, então as pessoas também começaram a ir para lá. E aí, por final, ó, a gente tem aí as décadas de 1970 e 1980, que é aí esse fluxo aí espalhado por todo o Brasil. E uma questão muito importante que a gente tem que prestar atenção nesse negócio aqui do Nordeste é que hoje o Nordeste ele não se classifica mais como antes, tipo, eu sou nordestino, tenho que ir lá pro sul trabalhar. Não. Por exemplo, eu aqui, Daniel, na minha idade, tem gente, uma moto passando aqui no meio da rua. Quer dizer, no meio da estrada. Aí, ó, por exemplo, eu, Daniel, o que é que mais acontece? As pessoas, elas não precisam se deslocar tanto, porque o Nordeste, ele agora, ele está crescendo, ele está em fase de evolução. Se vocês pararem para perceber, tipo, eu estava vendo essa semana, as melhores escolas do Brasil é em Fortaleza. É tipo assim, das 10 melhores escolas do Brasil, 4 é no Ceará. E eu fiquei tipo, meu God, né? Aí, ó, a gente percebe que o Nordeste evoluiu, ou seja, o Nordeste não é mais uma área que vai em busca de trabalho. O Nordeste agora ele está se tornando uma área de atratividade. As pessoas estão vindo de outras regiões do país trabalhar no Nordeste. Certo, pessoal? Acho que sim, né? Aí a gente muda aqui pro próximo slide, né? Os motivos dos fluxos, que aí eu já mostrei para vocês, né? O desenvolvimento econômico em outras regiões, que é tipo, na época lá de Juscelino Kubitschek, na época da Constituição de Brasília, as pessoas foram motivadas a bater perna naquela época, a ir trabalhar, por causa do desenvolvimento econômico naquela região, para ir trabalhar lá e tal e tal. Expansão do agronegócio também, desconcentração industrial,
recuperação econômica do Nordeste, que foi essa questão aí da transumância, e avanço da urbanização. Então, pessoal, eu acho que já estou perto aqui da minha aula. E é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, minha gente, sinto muito, paciência, porque o negócio aqui Paciência. não dá, Arrasou, viu? foi ótima. Foi ótimo.